vocês um pouquinho primeiro sobre a oxigenoterapia, depois do cupom. A oxigenoterapia, o que ela é, né? Ela é a oferta de oxigênio para o paciente. Então, o oxigênio, ele não deixa de ser um medicamento. Então, quando que a gente vai ofertar para esse paciente? Quando ele estiver saturando no COVID menos que 94%, com desconforto respiratório. Paciente sem desconforto respiratório, não há necessidade de ofertar oxigênio para ele. Porque às vezes já é o normal daquele paciente, que já está acostumado, ou ele tem algum outro motivo, não está sentindo, não precisa. Como todo medicamento, ele tem as suas indicações e contraindicações. Ele faz mal também, né, em excesso. Então, nos pacientes que não têm comorbidades, então não é DPO-cítico, não é asmático, 94% menos a gente oferta oxigênio. Paciente DPO-cítico e asmático, a gente já considera uma saturação de 90%, pensando num paciente que está com desconforto. Se ele tiver sem desconforto, saturando 88, eu preciso pôr oxigênio? Não. Se ele estiver saturando 98, com super desconforto, eu preciso pôr oxigênio? Também não. Porque as causas desse desconforto a gente precisa descobrir o que é. Às vezes o problema desse desconforto não é respiratório, é metabólico. É uma acidose metabólica na gaso, é um HB baixo. Então o paciente parece estar desconfortável, às vezes ele até refere, porque ele está taquipneico, mas o problema dele não é respiratório, tá bom? Quando que a gente vai ofertar? Então, quando que a gente decide para esse paciente asmático ou DPO-cítico que ele vai com oxigênio para casa, por exemplo? A gente usa a gasometria. Em todas as outras situações, a gente acaba usando mais a oximetria. Mas na gaso, a gente consegue falar, esse paciente, mesmo com essa oximetria que não está tão ruim, ele precisa ir com oxigênio para casa. Por quê? Esse paciente, se ele não for com oxigênio para casa, ele vai ter um problema cardíaco mais para frente, ele vai ter outras consequências relacionadas a essa hipóxia que está na gaso, tá? Então, como que a gente começa a utilizar o oxigênio? A gente começa normalmente aos pouquinhos. O paciente está saturando não tão mal, a gente começa com o catéter nasal. Vai de meio litro a 6 litros. Mais que isso, não dá para usar aqui. Por quê? Machuca o nariz, 6 litros já. Imagina se por 10 ali, vai queimar completamente o nariz do paciente. Passou de 6 litros, a gente pode mudar ou para máscara de alto fluxo, por acima de 8 até 15 litros, ou para máscara de nebulização, de 5 a 10 litros. Não tenho máscara de alto fluxo na unidade, acabou, você pode usar essa? Pode. Nossa, mas vai usar nebulização no COVID? Não tem problema, é só não pôr água. Eles vão ofertar oxigênio da mesma forma. Qual é a vantagem? Paciente, por exemplo, respirador bucal, a gente não consegue usar catéter nasal, porque o ar sai pela boca, né? Ele não consegue absorver da mesma forma. Então a gente usa a máscara de nebulização, porque eu consigo dar um fluxo menor, sem ele fazer hipercapnia, por causa nessa máscara aqui ele faria, entendeu? Ele não vai reter CO2 como ele reteria nessa máscara com baixo fluxo, porque nessa o ar sai pelo lado. Existem dois tipos de máscara de alto fluxo, a não reinalante e a reinalante. Qual é a diferença? A membrana que vai aqui, a reinalante é aberta assim, a não reinalante tem a membrana. Ah, mas essa daqui tá sem a membrana, não dá para usar no meu paciente? Dá. A gente corta um pedacinho de luva, coloca aqui, faz para dar para usar. Qual é a vantagem de usar ela como não reinalante? Quando o paciente sopra o ar, abre a membrana. Quando ele puxa o ar, ela fecha. Então o ar, só entra o ar do oxigênio mesmo. E o ar que é expirado é o ar que ele consegue soltar, entendeu? Ficou meio confuso? E a reinalante, ele acaba fazendo essa mistura tanto do ar de fora quanto do ar que ele está expirando. Quais são as contraindicações de suplementar oxigênio? Então, o paciente que ele está com... o que ele causa, né? O oxigênio em altas doses, ele faz hiperóxia. A hiperóxia causa confusão mental, assim como a hipóxia. Então, o excesso de oxigênio e a falta dele causam a mesma coisa, confusão mental. Os dois causam morte celular. Mas o oxigênio, ele por si só, ele já é oxidativo, ele já causa envelhecimento. Por isso que a gente envelhece, né? Porque a gente está em contato com ele o tempo todo. As nossas células de modo geral.
Além disso, se você tem um excesso de oxigênio muito grande dentro do pulmão, você pode causar atelectasia por reabsorção. Então tem muito oxigênio naquela parte, ele absorve tão rápido que ele fecha aquele pedacinho ali. Isso é comum no adulto? Não tanto. No Covid até é mais do que nos outros pacientes normais, né? Entre aspas. Mas na pediatria e na ANEL isso é muito forte. Na ANEL também, o excesso de oxigênio causa retinopatia, então pode levar a cegueira. A gente tem que lembrar que o oxigênio não é só um arzinho que está indo para o paciente. Não é um medicamento. Quem pode instalar o oxigênio no paciente? Todo mundo, técnico, enfermeiro, físico e médico. Quem vai falar quantos litros vai colocar? Enfermeiro, médico e físico. Mas eu estou com uma intercorrência, meu paciente está desaturando, eu posso aumentar? Pode, mas avisa para o médico, para o enfermeiro e para o físico. Olha, aconteceu isso, eu aumentei por causa disso. Por quê? Às vezes é um paciente que está em desmame de oxigênio, a equipe ainda não se conversou, esse paciente a gente está esperando uma saturação mais baixa, ele está com hiperóxia na gaso, o problema dele ali naquele momento foi da perfusão periférica. A gente está vendo pela gaso que ele não precisa de tanto oxigênio, tá bom? Então isso é muito importante, até porque isso também atrasa a própria alta do paciente aqui dentro. Então, nenhum paciente com Covid a gente vai usar água nos umidificadores. E é essa a diferença dos outros pacientes que a gente tinha antes. Por quê? Porque o turbilhamento da água dentro dos copinhos, ele aumenta a geração de aerosóis. É só por causa disso, tá? Não é que vai contaminar, não sei, por causa da água em si. Mas é por causa desse turbilhamento que aí aumenta o risco dos profissionais se contaminarem. Se fosse um quarto com pressão negativa, isolado, poderia usar. Não é uma contraindicação absoluta. Assim como fazer inalação no botijão mesmo. O que eu preciso então para eu instalar o oxigênio? O fluxômetro, que fica na parede. O catéter nasal é o catéter, que pega na farmácia. A extensão, que pega na CME. E o umidificador, que pega na CME. Esse daqui, que é a nebulização, ele tem uma máscara bem grandona. Vocês olham mais de perto. Precisa dela e do fluxômetro, só isso. Mas para prender ela, às vezes a gente pega uma máscara de cirúrgica, dá uma cortada, coloca aqui no meio e prende na orelha porque ela é pesada. Então acaba saindo mais o rosto do paciente. E alto fluxo, que pode ser reinalante ou não reinalante, ela e o umidificador. Mais o fluxômetro que está na parede. Tá bom? De oxigenoterapia é isso. Vocês têm alguma coisa para perguntar? Então tá bom. Cufômetro. O que é o cufômetro? Ele é um aparelho que serve para medir a pressão do cuff. Cuff é esse balonete que tem tanto na tráquea quanto no tubo. Para que serve o cuff? Ele serve para vedar a via aérea do paciente. E ele também ajuda na extubação ocidental. Então é mais difícil de estubar quando tem cuff. Na ANEL não tem cuff, então é muito fácil de estubar. Paciente adulto, normalmente a gente deixa entre 15 e 20 dias com o tubo, depois já faz a tráquea. Paciente NEL, eles ficam meses entubados, né? Eles não fazem tráquea logo de cara, eles vão trocando o tubo de acordo com o peso, com o crescimento da criança. No adulto é diferente. Qual que é a importância da gente aferir esse cuff? O cuff, além de ele ajudar a não estubar o paciente, se ele estiver desinsuflado é mais fácil de estubar, ele veda essa via aérea. Então o ar que passaria pela boca não passa, fica ali dentro só dos pulmões. Se o cuff está desinsuflado, o paciente aquele barulhão, tá? Por que é importante também aferir? Porque se ele estiver muito insuflado, ele pode causar traqueomalácia. E aí, numa intubação, ele pode fazer estenose. O que é a traqueomalácia? O cuff fica assim, né? Na parede da traqueia, apoiando. Se ele está muito insuflado, ele faz muita força na parede da traqueia. E aí, essa parede da traqueia, ela amolece, entre aspas, e aí, quando você tira aquela pressão que está vindo ali, ele fecha, que é a estenose. Então, aquele paciente, na hora que estuba, ou acaba tendo que fazer uma trico, uma tráquea de urgência, ou fica com aquele barulho o tempo todo, quando vai falar, se vê que a voz não fica normal, fazendo esse barulhão, tá bom? Esse é o cufômetro, a gente conecta aqui o
o cuff, vou pôr assim pra ela filmar, tá? E a gente insufla com a perinha. Ó, qual que é a pressão normal? Entre 25 e 30. Então, pra eu desinsuflar, eu aperto aqui. Ele é bem sensível, tá vendo? Depois vocês pegam o tubo e apertam. Coloca a mão assim e aperta, pra vocês verem quando a gente aperta aqui, a pressão que dá na traqueia do paciente. Olha o quanto insuflado ele tá. É pouquinho, né? Não é muita coisa. Se a gente pega uma seringa de 20 ml e joga lá dentro, faz isso daqui. Vocês acham que isso daqui tá bom? Olha como fica. Muito insuflado na parede da traqueia do paciente. Então não façam isso. A gente tem cufômetro aqui, é um aparelho caro, custa R$3.500, mas a gente tem na instituição, então vamos usar. Entubou o paciente, já pega e já mexe com ele. Olha quantas vezes eu precisei apertar para chegar na pressão normal, né? E aí ele fica insuflado o suficiente para conseguir vedar a via aérea do paciente. Esse daqui, gente, é um adaptado que quando a gente não tem aquele ali, a gente pode usar esse. A medida desse daqui é em milímetros, aquela lá é em centímetros de água, essa é em milímetros de mercúrio. E ela vai de 18 a 22. Qual é a desvantagem? Com esse daqui eu só consigo aferir a pressão. A hora que a gente põe ele afere, tá vendo? Mas, a hora que eu tiro, ele desinsufla. Por que é importante a gente pensar nisso? Toda vez que eu conecto, tanto no cufômetro quanto aqui, cada vez que a gente conecta, ele desinsufla um pouquinho. Então, quando é a hora certa de aferir o cuff? Sempre depois da aspiração de via aérea superiores, porque a secreção que tá, a saliva, o que for, aqui em cima, supracuff, vai ser broncoaspirado na hora que a gente conectar. Pode ser, né? A mesma coisa quando a gente muda o paciente de decúbito, né? Mexe a cabeça do paciente, o cuff mexe, pode broncoaspirar também. Mesmo sendo pouquinho, com um pouquinho pode virar uma pave, certo? Quem pode fazer a aferição de cuff? Todo mundo. Não é uma coisa que é só a físio que faz. Por que normalmente a físio faz? Porque ela já vai aspirar o paciente, já vai mexer nele, já afere o cuff e guarda, né? Por ser um aparelho caro, a gente não deixa ele também de bobeira por aí, certo? Mas, eu percebi que o cuff desse paciente está desinsuflado. Posso pegar o cufômetro e insuflar? Pode, só avisa. Olha, eu tô insuflando aqui porque eu percebi que tá desinsuflado. E dá pra perceber de longe, né? Você escuta o barulho do ventilador fazendo, tá? Eu percebi que tá muito insuflado. Eu posso lá desinsuflar? É melhor esperar aspirarem primeiro e aí já afere o cuff e desinsufla. Só pra não ter perigo dessa broncoaspiração, tá bom? Eu acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês. É rápido, eu falei. Se tiverem alguma dúvida, tá